Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Uma rodada mais do que positiva, Cruzeiro voltando à vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Um período importante para descanso, pensamento no jogo da volta diante do Atlético Mineiro, chegada de Kenny Arroyo a Belo Horizonte, Cruzeiro acertando o empréstimo de atacante para a equipe do Santos e fazendo história no futebol feminino. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho, hein? Para não perder nenhum conteúdo. Um final de semana maravilhoso para o torcedor do Cruzeiro. E neste domingo, teve o Cruzeiro fazendo a história no Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no Independência, diante de mais de 13 mil torcedores, mas garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino pela primeira vez. O gol foi marcado pela Marília. O Cruzeiro até levou um certo susto. Não foi um grande dia da goleira Camila, mas o Cruzeiro acabou, pelo resultado em São Paulo, garantindo esta classificação e agora é enfrentar o Corinthians. O Cruzeiro, pela primeira vez, vai disputar a Copa Libertadores Feminina, e aí vamos torcer muito, mas antes tem os dois duelos da final diante da equipe do Corinthians. Copa Libertadores Feminina, na próxima temporada o Cruzeiro estará juntamente com o próprio Corinthians e a expectativa é de uma grande final, 2 jogos, o primeiro mando do Cruzeiro, o segundo com mando do Corinthians. O time feminino do Cruzeiro então fazendo história e chegando à finalíssima pela primeira vez. O Domingão teve uma rodada muito positiva para o Cruzeiro, com tropeços de Flamengo e Palmeiras, além de outros resultados importantes. Por quê? O Flamengo empatou em casa com o Grêmio. Tem 47 pontos em 21 jogos, um jogo a mais que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Cruzeiro. Cruzeiro assumindo de novo a vice-liderança, com o empate do Palmeiras diante do Corinthians. Cruzeiro com 44 pontos, em 22 jogos, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem 43 pontos em 20 jogos. O Bahia foi goleado pelo Mirassol. Bahia é o quarto, com 36 pontos. O quinto é o Botafogo, que na rodada derrotou a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo tem 35 pontos. O Mirassol é o sexto, também com 35 pontos. E em relação ao sétimo colocado, naquela briga por vaga na Copa Libertadores, o sétimo é o São Paulo, que o Cruzeiro venceu. São Paulo tem 32 pontos, o Cruzeiro abre 12 pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado, o Fluminense. Empatou com o Santos e o Ceará foi derrotado pelo Juventude. Então, dos 10 primeiros colocados, apenas Cruzeiro, Botafogo e Mirassol venceram na rodada. Uma rodada muito importante para o Cruzeiro. E em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai voltar a jogar no dia 15 de setembro, uma segunda-feira, 8 horas da noite, em Salvador, o duelo diante da equipe do Bahia. Bahia que tomou uma sapecada, hein? Com o time titular e tudo, foi goleado pelo Mirassol, em Mirassol, por 5-1. Baita campanha que faz a equipe do Mirassol, comandado por Rafael Guanais. Cruzeiro então passou aí um final de semana perfeito, com mais 2 dias de folga para os jogadores, a retomada dos trabalhos na quarta-feira na Toca da Raposa 2, segunda e terça de folga para os comandados de Leonardo Jardim. E uma folga mais do que merecida, depois do Cruzeiro emplacar aí 3 vitórias consecutivas, vitória sobre o Inter, vitória na Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro e a vitória diante da equipe do São Paulo. Mas é uma semana movimentada, porque Lautaro Dias está a caminho do Santos. O Cruzeiro recebe uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. O Santos assume todos os custos para ter Lautaro, o custo mensal, e o que vai definir ainda é que tem uma possibilidade do empréstimo ser de 1 ano e meio. 1 ano já está definido, mas tem a possibilidade de ser de 1 ano e meio até o final de 2026. Vamos acompanhar. O jogador deve viajar
aí nas próximas horas para estar em Santos, fazer os exames médicos e assinar contrato. Lautaro Dias, então, sendo emprestado pelo Cruzeiro. E uma semana movimentada porque o Cruzeiro vai receber Kenny Arroyo. Toda a documentação sendo trocada. O jogador, ele até terça-feira estará na Toca da Raposa 2. E é importante a gente dizer o seguinte: terça-feira a janela se encerra, dia 2 de setembro. E o que precisa acontecer? Não necessariamente o nome do Kenny Arroyo precisará estar no bid, mas sim o Cruzeiro com o Besiktas iniciando todo o processo de transferência no famoso TMS, que é o sistema de transferência da FIFA, com aquele TC, né, o Certificado de Transferência Internacional. Claro que o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes com o relógio no tempo limite, mas vai dar tudo certo e o Kenny Arroyo será anunciado pelo Cruzeiro ao longo desta semana. Claro que precisa primeiro chegar a Belo Horizonte, fazer os exames médicos, vai assinar contrato. Informação, inclusive, que a gente tem é que o contrato será de 4 temporadas e meia, 4 anos e meio, e o Kenny Arroyo fez um esforço muito grande, além, claro, da diretoria do Cruzeiro, no poder de convencimento ao Besiktas. O pedido do clube turco ele foi sendo alterado à medida em que cada notícia ia saindo. Então começou em um valor, subiu, pelo menos umas 3, 4 vezes, mas em termos de valores foi tudo acertado no dia de ontem e agora é só aguardar os últimos trâmites aí, incluindo a chegada do atleta a Belo Horizonte. Até terça-feira, repito, estará na Toca da Raposa 2. É um processo também de saída da Turquia até a chegada a Belo Horizonte que demanda aí algumas horas, né? Mas vai dar tudo certo, todo mundo bem confiante e o Kenny Arroyo quis muito, fez muito esforço para vir para Belo Horizonte, para deixar a Turquia, mediante aí a tudo que foi conversado com o departamento de futebol do Cruzeiro, chefiado aí nessa busca pelo scout, pelo Joaquim Pinto. Como vem jogando, como vem vencendo, resolvendo os problemas durante os jogos, fora deles, tem ali uma ideia de jogo, uma organização, às vezes até sofre, mas sabe sair do sofrimento. Vinícius Grisse, o que é que só o senhor viu deste jogo, deste mais uma vitória magra, mas venceu, tá com 3 pontos na tabela. E aí, convenceu o jogão de sábado? Jogo duríssimo, né, CJ? Duríssimo. Jogo muito difícil pro Cruzeiro. São Paulo impôs dificuldades que há algum tempo o Cruzeiro não via, né? O Cruzeiro andou perdendo alguns jogos aí, mas nenhum dos adversários que venceu o Cruzeiro impôs tantas dificuldades como o São Paulo, pela ideia de jogo mesmo. O São Paulo deixou o Cruzeiro muito desconfortável ao longo de boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, evidentemente, né? O São Paulo teve um domínio grande. O Cruzeiro fez alguns ajustes ali no intervalo em termos de posicionamento e conseguiu equilibrar o jogo. O segundo tempo já foi mais igual, com chances para os dois lados, com o Cruzeiro conseguindo jogar um pouco mais dentro da sua ideia de transição, de tentar pressionar a saída de bola em determinado momento. Mas, enfim, foi um jogo duríssimo que o Cruzeiro resolveu na bola parada, né? Resolvido ali com uma dose de sorte, né, do Matheus pelo desvio. Aliás, estava até brincando no Central Primeira Edição hoje, que precisa ser estudo a quantidade de gol de falta que o Cruzeiro faz no São Paulo no Mineirão com desvio em alguém na barreira que mata o goleiro. É coisa assim, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, o Cruzeiro faz um gol desse diante do São Paulo. Mas uma vitória muito importante, CJ, por tudo que aconteceu aí no campeonato, na rodada, né? A rodada foi muito positiva para o Cruzeiro. Dos 4 primeiros colocados, só o Cruzeiro venceu, né? Por enfrentar um adversário forte, por precisar aí se mostrar em casa no Campeonato Brasileiro, um time forte também novamente. Acho que foi uma vitória muito importante que aumenta de valor pela qualidade do adversário, né? O São Paulo vivia um momento muito bom, ainda vive um momento muito bom, não por essa derrota vai deixar de ter vivido um momento muito bom. Mas esses 3 pontos para o Cruzeiro foram muito importantes, com um jogo de altos e baixos, mas um jogo, mais uma vez, de muita concentração, um jogo onde o time soube o que fazer, né? O Cruzeiro, mesmo quando tem dificuldade, ele mantém um padrão, ele mantém uma ideia, ele mantém a confiança no que ele vem trabalhando, no que ele vem fazendo, e isso surtiu efeito mais uma vez para conquistar esses 3 pontos importantíssimos. Importantíssimo, o meu querido Cabidão, que você que estava lá no Mineirão, no Sabadão, vou falar uma coisa para você.
independente do jogo ter sido difícil, Rafael, se não foi o melhor em campo, um dos melhores em campos. E isso mostra um poder ofensivo. Defesa dele na cabeçada do Kaique, eu vou te falar, hein? Aquela no pé da trave ali, né? Ainda no rebote ele tem uma reação. A do Gabigol também foi muito boa. Boa, a não. defesa dele, aquele chute cruzado do Gabigol foi muito boa. Rafael, ótimo goleiro. E aí, como o melhor em campo, ou um dos melhores, isso mostra também o que o Cruzeiro produziu. É porque o São Paulo ele teve o controle do jogo, CJ, mas não foi o objetivo, né? E quando a gente fala do Cruzeiro, a gente fala do professor Leonardo Jardim, a gente sempre tem que deixar essa palavrinha ao lado, né? Objetividade. O Cruzeiro é um time extremamente objetivo. Quando ele tem a sua possibilidade, ele vai direto pro gol. Ele não fica se imaginando na construção por muito tempo, né? Por muitos, com vários passes, com várias transições. Não, o Cruzeiro ele vai direto ao ponto e é assim que a equipe celeste vem desenvolvendo o seu jogo, né? Então o Rafael fez sim grandes defesas, que mesmo no primeiro tempo, quando o São Paulo teve e foi melhor do que o Cruzeiro, inclusive quem fala isso não foi só eu, né? Mas também o professor Leonardo Jardim, mas não foi tão objetivo assim. O Cássio, basicamente, ele vai fazer a sua grande defesa no último minuto do jogo, né? Foi basicamente no último minuto do jogo. Então, foi um time que teve na sua objetividade a sua principal virtude e também, claro, na bola parada, né, CJ? O Cruzeiro ele já vem desenhando alguns momentos de bola parada, não de cobranças de falta frontais, como foi o gol do Cruzeiro diante do São Paulo, mas o Cruzeiro já vem fortalecendo um pouco mais essa jogada de bola parada, que sim, quando o jogo tá difícil e quando o jogo tá complicado, CJ, você tem que se usar dessa bola parada para conseguir o seu resultado. Não foi um grande jogo do Cruzeiro, a gente já viu o Cruzeiro jogando muito mais bola, mas é bom que se deu crédito também, porque o Cruzeiro ele jogou um clássico no meio de semana, entrou com a equipe basicamente com a força máxima, né? Só o Christian foi, entre aspas, poupado, né? Entrou o Matheus Henrique na equipe celeste e o São Paulo ele teve a semana inteira para trabalhar este confronto, né? Por mais que o São Paulo tivesse muitos problemas físicos, né? Um time inteiro, né? 11 jogadores ausentes neste duelo. É importante que se diga que o time do Hernan Crespo é muito bem treinado e envolveu o Cruzeiro em dado momento. Mas jogo, pra mim, o Cruzeiro venceu, mereceu vencer, 1-0 e o consolida aí como um dos postulantes novamente, CJ. Bem disse o Grice que a rodada foi boa pro Cruzeiro, a torcida vive uma lua de mel, tanto com o time masculino quanto o time feminino. Daqui a pouco o Adroaldo Leal trazendo as informações das cabulosas, finalista do Campeonato Brasileiro, uma edição de Libertadores, mais de 13 mil pessoas do Independência para acompanhar o jogo contra o Palmeiras. Perdeu, mas porque podia perder. Primeira partida venceu por 3-1, ontem perdeu por 2-1. Bela festa da China Azul lá no Indepa para as cabulosas. Adroaldo trazendo mais informações. E no Mineirão, o torcedor em lua de mel, Mirandinha. Tem dia que você não vai jogar bem, mas aí você tem que utilizar do talento individual, de uma bola parada, para resolver. Tem dia que você vai jogar bem, e aí o seu coletivo vai resolver muito. O Cruzeiro tem resolvido de ambas as formas. Esse foi o jogo em casa, o Cruzeiro teve mais dificuldades. Também acho. Mesmo nos jogos que perdeu, o Cruzeiro foi bem superior aos adversários na maior parte do tempo. E um que você lembrou do Mirassol lá na primeira rodada também. Jogo difícil. Cássio pegou pênalti. Jogo bem difícil. Mas Santos e Ceará mais recente, o Cruzeiro jogou melhor que o adversário, teve momentos melhores que o adversário e acabou perdendo o jogo. Esse jogo, assim, eu também não sou muito fã da fase do time, as coisas estão conspirando. Porque eu acredito muito no que eu tô vendo ali do futebol, né? Quem mereceu, quem não mereceu. Mas anteontem, o São Paulo, se a gente pegar o geral do jogo, o São Paulo foi superior ao Cruzeiro. O São Paulo teve mais momentos de superioridade dentro do jogo do que o Cruzeiro. Desculpa te interromper o raciocínio. Eu sei que pela sua fé, você não quer acreditar nisso. Mas você jogou bola. Não, mas não tem nem a ver com a fé, isso não. Não tem aquela coisa de, pô, o pão tá caindo pra baixo mesmo. É isso. Mas assim, por que tá caindo pra baixo? Aí vai dar confiança. Mas o Cruzeiro teve outras chances também que não entrou. Se não entra, a fase... E aí, a manteiga caiu, entendeu? Caiu o contrário dessa vez. A manteiga tá caindo pra cima porque tá passando ganhando manteiga dos dois lados, né? A verdade é então, essa. Exatamente, eu não gosto muito dessa expressão, mas esse jogo contra o São Paulo, me pareceu muito isso. O São Paulo foi superior, teve momentos melhores do Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro foi 3 vezes, criou grandes oportunidades melhores que a do São Paulo. Então é um time que continua sendo muito objetivo, aproveita muito bem as oportunidades para incomodar o adversário. São Paulo teve momentos melhores, mas não incomodou tanto o Cruzeiro como o Cruzeiro incomodou nos poucos momentos que ele teve ofensivo, né? Tanto que o Rafael fez boas defesas. E o que me chamou a atenção é a dificuldade do Cruzeiro no primeiro tempo, para mim, pareceu ser muito pelo esquema tático do São Paulo. Eu não lembro qual time que jogou contra o Cruzeiro que era 3 zagueiros. Não sei se o Fluminense no Maracanã manteve aquele 3 zagueiros, não, né? Não. Eu acho que não lembro de nenhum time jogar contra o Cruzeiro num 3 zagueiros. E foi um problema, porque o Cruzeiro pressiona com 2 jogadores, né, com o Matheus Pereira e o Caio Jorge, e mais os 4 do meio campo. Mas o São Paulo construía com 3 e tinha mais um ala. O ala, ele ficava no meio do caminho, por exemplo, pro Kaique marcar e pro Wanderson. Então, muitos momentos, o zagueiro pela direita saía jogando, e quando ele achava o Cedric de um lado, ou como é que chama o menino? O Patrick, do outro lado, o Willian estava um pouquinho distante, o Kaique também. Então, o jogo pior do Cruzeiro, vamos dizer assim, de menos domínio, eu acho que passou muito, porque principalmente no primeiro tempo, não conseguiu fazer uma pressão nesses 3 zagueiros. Eu acho que foi um alerta pro Jardim,
para perceber que com 3 zagueiros eu preciso mudar alguma coisa. No segundo tempo ele muda um pouco, ele até traz o Matheus Henrique mais por dentro, inclusive para jogar, inclusive na pressão também, e ele consegue melhorar isso. E mesmo assim ele consegue ganhar. Mesmo contra um adversário que tinha uma estratégia diferente, que ele ainda não tinha jogado contra, jogando melhor do que ele consegue jogar. Então tem um pouco da fase, sim, do momento da confiança dos jogadores de poder ser decisivo. E no gol, contou um pouco com a sorte. A bola desvia no Alan Franco e acaba matando o Rafael. Mas Cruzeiro, momento bom, e aí se resumiu bem, CJ. Não jogando tão bem, consegue ser eficaz e matar a partida.